Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e o objetivo dessa videoaula é estudar a operação de adição de vetores. Vem comigo que eu te explico! Para resolver esse exercício, nós vamos usar o conceito de vetor, isto é, um conjunto formado por todos os segmentos orientados que têm o mesmo comprimento, direção e sentido. Então, quando a gente considera aquela soma ali no item B, por exemplo, daqueles três vetores, através daqueles três representantes, nós podemos pensar no seguinte. Vamos considerar o representante CD do primeiro vetor da soma. Esse vetor pode ser representado por outras flechas que têm o mesmo comprimento, direção e sentido. Portanto, naquele hexágono, nós podemos usar para representar CD tanto o BO, quanto o OE, quanto o AF. A definição de vetor permite isso. Então, para realizar essa operação de adição indicada no item B, nós podemos usar qualquer um desses representantes. Vamos ver se você entendeu. Vamos considerar agora o segundo vetor, que é representado pelo segmento de reta orientado AF. Ele poderá ser representado por outros segmentos de reta orientados nesse esquema, como por exemplo o BO, o OE e o CD. Com isso, a tarefa de somar os dois primeiros vetores usando os representantes CD e AF pode ser trocada por realizar essa mesma soma, só que com representantes diferentes. Como, por exemplo, o BO, que é equivalente ao CD, e o OE, que é equivalente ao AF. Então, ao invés de somar CD com AF, a gente pode usar a soma de BO com OE. E essa primeira soma ela é representada pelo segmento orientado que tem origem no B e extremidade no E, como indicado na figura. Agora nós temos que fazer a soma com o último vetor, que é representado pelo segmento de reta orientado AB. E para isso nós vamos considerar o segmento de reta orientado que é equivalente ao AB, mas só que tem origem em E, que é justamente a extremidade do BE, que é resultado da primeira soma. Isso quer dizer que a tarefa de somar BE com AB vai ser trocada pela tarefa de somar BE com ED, cujo resultado vai ser o segmento orientado BD. E com isso a gente acabou de determinar o representante do vetor soma para o item B, isto é, CD mais AF mais AB é exatamente igual ao BD. Agora nós vamos calcular a norma, direção e sentido do vetor que é representado por BD usando essa mesma flecha na figura. E vamos lembrar também que cada lado desse hexágono mede uma unidade de comprimento. Para calcular a norma do vetor resultante dessa soma, nós vamos usar o triângulo OED e vamos desenhar a altura relativa ao lado OE desse triângulo. Com isso, nós determinaremos um ponto M no segmento de reta OE. Por esse triângulo ser um triângulo equilátero, então M é o ponto médio do segmento de reta OE, isto é, ele divide o OE em dois segmentos com a mesma medida. Se OE ele mede 1, então OM vai medir meio. Se você quiser que eu faça uma videoaula explicando esses detalhes todos, então é só deixar aí nos comentários. Já sabemos que OM mede meia unidade de comprimento. BO é um lado desse triângulo equilátero, está replicado aí em 6, também mede uma unidade de comprimento. Logo, BM vai medir uma unidade e meia de comprimento.
O triângulo BDM é um triângulo retângulo e a hipotenusa dele é justamente o segmento de reta BM que fornece o comprimento do segmento de reta orientado BD, isto é, a norma do vetor resultante daquela soma do item B. Vamos agora então aos cálculos. Temos que calcular o comprimento da hipotenusa do triângulo retângulo BDM. Então nós vamos usar esse triângulo aqui, BDM, e nós vamos ter que calcular o comprimento da hipotenusa dele, que é o segmento de reta BD. Para isso nós podemos pensar que um dos catetos a gente sabe que mede 1 unidade e meia de comprimento, uma vez que o BO mede 1 unidade de comprimento e o OM mede meia unidade de comprimento. E nós temos que determinar também o comprimento do outro cateto. Observando o triângulo BMO, que é retângulo em M, a gente nota que a hipotenusa dele também mede 1 unidade de comprimento. Um dos catetos mede meia unidade de comprimento, e se a gente denotar por x a medida do outro cateto, que nós vamos usar lá no triângulo maior depois, nós podemos usar o teorema de Pitágoras aqui, simplesmente usando que o quadrado da medida de um cateto mais o quadrado da medida do outro cateto é justamente o quadrado da medida da hipotenusa. Em outras palavras, o quadrado do comprimento daquele cateto que a gente precisa, ele é 1 ao quadrado, que é 1, menos meio ao quadrado, que é 0,25. Isto é, o quadrado daquela medida é 0,75 centésimos. E para isso nós vamos ter aquele comprimento como sendo a raiz quadrada desses 75 centésimos. Vamos deixar assim. Agora a gente já conhece as medidas dos dois catetos do triângulo BDM e nós podemos aqui do lado direito fazer os cálculos. Eu vou chamar aqui de norma de S, o comprimento dessa hipotenusa, e nós teremos que a norma de S, que é o vetor soma ao quadrado, é a mesma coisa que a medida de um cateto, que é 1,5 ao quadrado, mais a medida do outro cateto, que nós acabamos de calcular, raiz quadrada de 75 centésimos ao quadrado. Vamos melhorar um pouquinho isso. 1,5 ao quadrado vai dar 2,25 e aquela raiz quadrada elevada a 2 vai fornecer para a gente 75 centésimos. Juntando isso tudo, nós teremos 3 unidades de comprimento. Logo, extraindo a raiz quadrada e dotando o valor positivo, nós teremos raiz quadrada de 3 unidades de comprimento para a norma do vetor soma. Por fim, nós precisamos da direção e sentido. Vamos pensar no ângulo que eu estou anotando aqui na figura alfa, BDM, e a gente sabe que a tangente de alfa é a medida do cateto oposto ao alfa, que a gente acabou de calcular, que é a raiz quadrada de 0,75 dividida pela medida do cateto adjacente ao alfa, que é 1,5. Esse valor é aproximadamente 1,15 e, portanto, o alfa é o arco cuja tangente ele mede 1,15 aproximadamente, que vai resultar em 48 graus. Logo, a direção do vetor soma é 48 graus com a horizontal, como indicado ali na figura pelo ângulo alfa. E o sentido? O sentido é de B para T. Com isso, a gente tem determinado os 3 atributos do vetor soma. Se você gostou dessa videoaula, deixe seu like, compartilhe com seus colegas. Inscreva-se aí no canal, você está convidado a participar dessa jornada fantástica pelo universo matemático. Até a próxima!